Cidadão Silvestre. Cidadão Silvestre. As pessoas, às vezes, elas pensam que elas precisam reinventar a roda para constatar algum fato. Então, por exemplo, a contratação de pessoas, em tese, é pela área trabalhista, com carteira assinada. Em tese, é assim que você tem que desenvolver alguma coisa. O problema é que, quando você faz uma relação trabalhista, você não pode escravizar, você não pode fazer um contrato prejudicial para o trabalhador. E aí o que acontece? As empresas, cada vez mais, elas querem se afastar das leis trabalhistas. Por quê? Porque aí ela paga menos. É o único motivo pelo qual as empresas querem fazer isso. Elas querem o maior lucro pelo menor custo. Então, a pessoa que está ali trabalhando, ela nada mais é do que uma peça que é obrigatória para ela atingir o lucro. Ou seja, a Scarlett Johansson, como qualquer, insira aqui um nome, é apenas um meio utilizado para a Disney ganhar dinheiro. É só isso. É para isso. Porque se ela não precisasse, se a galera aceitasse uma mulher em 3D para tudo, com fala mecânica, ou seja, imagina que as pessoas aceitassem a voz do Google com um desenho em 3D. Beleza, não ia contratar mais ator. Justamente por quê? Porque o interesse dessas empresas é o lucro. E aí ela vai se apropriando de cada empresa que tem a sua sensibilidade. A CLT, a Consolidação dos Leis do Trabalho, ela coloca que pessoas que fazem o mesmo trabalho e têm a mesma função têm que receber o mesmo salário. Isso não acontece. Mas aí o que acontece? Nas diretorias, você não precisa de cumprir. Ah, não precisa de cumprir. Então, ó, malandragem. Uma outra coisa. Ah, você agora vai ter o seu CNPJ. Você não vai mais trabalhar para ninguém, você vai ser seu empreendedor. Ué, mas você não está subordinado a alguém? Você pode mandar o Zezinho, seu vizinho, no seu lugar? Não pode. Se você não pode mandar o Zezinho, seu vizinho, no teu lugar, você é empregado, meu irmão. Então, não tem essa. Então, a relação que existe ali é uma relação de trabalho que ela é jogada para uma esfera civil, e nessa esfera civil existe um contrato. É que nem, por exemplo, e aí eu vou falar para o pessoal entender, é que nem a conta de luz, tá? O contrato da Scarlett Johansson com a Disney, você pode comparar com o contrato da conta de luz. Se a Scarlett Johansson não fizer o trabalho dela, ela vai pagar uma multa que está estipulada ali no contrato. Assim como se você deixar de pagar sua conta de luz, não adianta dizer, minha mãe foi operar, meu pai fez isso, eu estava com dor de barriga, não importa. Você vai pagar aquela multa. Então, o que acontece? Da mesma forma que o contrato ele serve para beneficiar a empresa que está lucrando com aquilo, também serve para proteger a pessoa que está ali. Porque a questão é, o que a Disney fez foi uma malandragem para se desviar do cumprimento do contrato para que a Scarlett Johansson ganhasse menos e ela ganhasse mais. Porque qual é o objetivo da Disney agora? É destruir a Netflix e as outras adversárias de streaming. Essa é a estratégia. Pode ser até que em um momento ela consiga comprar a Netflix. Isso eu não duvido que isso aconteça. Mas o ponto é esse. É um poderio, né? Tá, eu só queria colocar uma coisinha que o Bruno estava falando antes, e eu fiquei aqui coçando para falar, mas que é uma realidade que o Bruno colocou que é mesmo. Assim, a gente está acostumado a ver, eu estava até falando com vocês antes em off, a gente costuma ver as artes, né, o ofício de ator, de atriz, tanto em Hollywood como aqui no Brasil, como se fosse um mundo à parte. E aí é bom que a gente acorde que não, eles são trabalhadores também. Pode ser trabalhadores que recebam cifras muito maiores do que a de um trabalhador aqui, do nosso convívio normal e tal, que não trabalha em grandes corporações de televisão, de cinema e tal. Mas são trabalhadores, como todos nós, que também estão vivendo sob o capital, sob os efeitos do capital. Então, e a gente sabe que as empresas, as grandes corporações, os donos dos meios de produção, o que eles querem e o que eles cada vez mais querem é lucro. Eles querem lucro e não importa de onde eles tenham que tirar esse lucro. Se for do trabalhador, eles vão tirar. Então, seja um trabalhador que ganha 25 milhões de dólares por produção, sejamos nós aqui embaixo, ganhamos bem menos que isso. E para quem não sabe, lá nos Estados Unidos nós temos um regime jurídico que é um pouco diferenciado do Brasil. Aqui no Brasil nós temos um regime jurídico que é muito baseado nas leis, que a gente chama de civil law. E lá nos Estados Unidos nós temos um regime jurídico que se baseia em cima de precedentes, né, que é o common law, que são precedentes, que são as decisões
que são emanadas dos tribunais e acabam virando como se fossem modelos ou parâmetros do que é certo e do que é errado. E lá também nós temos, aí entra o lado que eu gostaria de explorar, que o André vai saber falar muito melhor para a gente, nós temos lá uma liberdade contratual entre as partes muito maior e muito menos, que sofre muito menos interferência do Estado nos seus limites, que é o que nós temos no Brasil. No Brasil nós temos regras no Código Civil, Código Penal, um monte de regras que influenciam na forma das pessoas contratarem entre si. Então, todo esse imbróglio, toda essa confusão que nós temos da Disney com a Scarlett Johansson, ela vai girar em torno do contrato que eles têm escrito. E como você consegue avaliar mais ou menos essa situação, André, do ponto de vista assim, liberal mesmo dos Estados Unidos? Você acha que essa situação ela vai se resolver nos tribunais? Você acha que ela tem chance? Porque no Brasil, quando nós falamos de uma pessoa contra um grande conglomerado de empresas, a gente sabe que essa pessoa vai ter muita dificuldade nos tribunais. Lá nos Estados Unidos, como que você avalia essa situação, André? Você falou muito bem, Tássio. Existe um aspecto que há um peso muito grande do precedente, inclusive um juiz, alguns anos atrás, do Supremo Tribunal, quando foi questionado se ele iria abolir o Roe versus Wade, que tem a ver com direitos reprodutivos da mulher, o John Roberts, falou que ele iria levar muito em conta os precedentes, porque o precedente é uma coisa que tem um peso muito grande. E você também falou muito bem sobre a questão dos contratos, e isso daí, a herança disso daí tem a ver com a história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi um país que, em seu início, ele foi fundado com muita presença do liberalismo mesmo. E o liberalismo, em seu nascente, um dos aspectos centrais dele era que o papel do Estado era garantir contratos. Essa é a visão clássica liberal em relação ao Estado. Ao Estado não necessariamente cabe garantir direitos, né? Mas o respeito ao contrato é um aspecto fundamental. Isso chegou a um extremo de, durante o século XX, você ter estados americanos que estabeleciam contratos que permitiam discriminação. Ou seja, eu tenho o direito de não fazer bolo para comunidade LGBTQ, e isso deu uma polêmica muito grande. Eu tenho o direito de não contratar pessoas assim. E alguns estados americanos, por muito tempo, isso que era considerado por outros juristas inconstitucional, ficou valendo. Que é uma grande polêmica lá. Eu costumo dizer que na lei é uma correlação de forças. Então, a resolução desse e outros casos semelhantes vai se dar muito pela pressão e pela opinião pública. Nos Estados Unidos, de forma predominantemente, as grandes corporações, quando envolvem questões econômicas, e essa é uma questão que toca no dinheiro, né? Em geral, as grandes corporações ganham. Inclusive, tem um estudo feito na Universidade de Princeton, pelo Miles Gillens e pelo Benjamin Page, que meio que prova isso. Ou seja, de cada 10 casos, 9 é pró grandes corporações empresariais. Ou seja, o peso do poder, do dinheiro, da grande corporação empresarial vence de cada 10 casos, 9. Só que esse caso tem o asterisco, que torna ele um pouco menos... Por exemplo, se fosse no nível federal uma coisa envolvendo salário mínimo, eu diria que a chance seria 98% de chance das grandes corporações empresariais ganharem. Porque você tem a classe trabalhadora historicamente sucateada nos Estados Unidos. Mas como nesse caso tem uma estrela, tem opinião pública, é mais imprevisível, entendeu? Eu diria que a tendência seria ficar do lado da grande empresa, como sempre, mas a opinião pública pode gerar uma decisão um pouco diferente. Eu diria que existe essa chance, e a gente vai ter que acompanhar com bastante cuidado, né? Com bastante atenção. Para ter uma quebra de precedente, é uma coisa que não é comum na história americana. Ou seja, para você quebrar um precedente contratual, normalmente você tem que ter muita pressão, mobilização social. Se tiver isso, pode acontecer. Que já aconteceu no passado.
mas não é fácil. Acho que seria a síntese que eu faria. Eu não sei se teria mais algo a dizer, mas eu achei sua... Você já trouxe a maioria dos elementos, né? Eu só tô dando minha opinião, né? E no fundo, né, cara, eu acho que quem vai perder no final da história é a Scarlett Johansson. Porque eles vão fazer um mega lobby e aí eu quero ver ela aparecer numa grande produção a partir daqui agora. Mas, gente, tem cuidado. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é o seguinte, às vezes, primeiro, só para vocês entenderem, vocês sabiam que se vocês trabalharem numa mina de subsolo em Sergipe, lá em Taquarivassouras, vocês vão ganhar uma grana do cacete? Vocês vão ganhar uma grana bem legal? Pode chegar, sei lá, talvez 8 mil, não sei, jogando aqui por alto. Vocês vão ganhar uma grana. Agora, vocês sabiam que vocês vão ficar com um monte de doença, vocês vão esgotar a sua vida porque vai ser excesso de calor, excesso de poeira, excesso de ruído? A questão é, a gente faz escolhas na vida. E essas escolhas, elas fazem com que a gente tenha que assumir a responsabilidade sobre elas. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu acho que a gente também tem que tomar cuidado com a parte de lamentar o que vai acontecer com ela. Na verdade, eu acho que a gente tem que exaltar... Mas eu não estou lamentando, não. Eu tô só constatando que os estúdios vão puni-la daqui para frente. Não tem a dúvida. Não, exato. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Para mim, que se danem os estúdios. Se eles fizerem isso com ela, aí eu vou boicotar eles. Pode ser que eu não faça nada, mas o que eu estou dizendo é, quando você taca uma primeira pedra, quando você mostra uma primeira indignação, essa pessoa que faz isso, ela tem que ser honrada, tem que ser valorizada. Porque, assim, é isso que eu digo, eu tomo muito cuidado com esse olhar do tipo... eu vou dar um exemplo para vocês. Se Maria da Penha tivesse se calado, a gente não teria a Lei Maria da Penha. Se as mulheres não tivessem protestado e combatido naquela fábrica, a gente não teria o feriado de 1º de maio. Justamente porque pessoas morreram lutando, porque elas deram suas vidas por uma causa, é que nós hoje temos direitos. Porque senão, a gente estaria numa coisa. Desculpa, Bruno, eu concordo, exceto por um ponto. Porque eu acho que lamentar isso também é dignificar essa pessoa. Porque o meu pensamento é ainda anterior. Por que tem que existir? Por que tem que existir uma Scarlett Johansson que, sim, ela vai perder? Eu lamento, porque ela é uma boa atriz, mas ela vai perder. Ela vai sair perdendo muito mais. É óbvio que ela está dando essa pedrada, e aí eu concordo com você, Bruno, ela está dando essa pedrada que vai ajudar na primeira trinca desse vidro, que né, essa questão da corporação, muito embora eu acredito que eu acho que não vai ajudar nada. Eu acho que eles vão dar um jeito de dar uma guinada e parar no mesmo lugar, porque é o capital, a gente está sob a égide do capital, não tem jeito, mas eu acho que lamentar é também dignificar, porque eu acho que não tinha que ter essa pessoa, sabe? Não tinha que ter uma pessoa como ela que vai se prejudicar, e entre tantas outras, para que... Olha, então, só então aí a gente vai pensar no que está acontecendo. Porque isso que eu tô querendo evocar aqui chama-se empatia, né? E empatia é você sentir a dor do outro, você sentir a experiência do outro, sem necessariamente passar por aquela experiência. Então, por que eu preciso, de repente, que haja um caso para que então eu veja o quão horrível essa desigualdade, essa desigualdade sexista, né? Essa desigualdade de gênero, ou essa desigualdade social? Por que eu preciso que haja um lá que vai se ferrar todinho, que vai se encalacrar todinho, que nem... A gente tem que pensar um pouco antes. Não, tá travando ainda. Não, tá travando. Eu vou aproveitar enquanto a Leila vai restabelecer o sinal, e eu quero trazer duas coisinhas aqui que eu acho que são interessantes desse ponto de vista. Um deles é legal, e o outro é um ponto de vista sociológico, né? Nós temos aí uma questão do que ela vai sair perdendo, mesmo que ela ganhe eventualmente o processo, a sua relação de trabalho com os estúdios de Hollywood vão ser afetados, porque nós sabemos que a Disney é o maior dos estúdios, ele foi adquirindo e comprando, e isso é um mal do capitalismo, né? Aquela história de que o mercado se regula, ele acaba se mostrando como uma lenda mesmo, porque você vai vendo que um estúdio vai comprando outro, e daqui a pouco ela não vai ter lugar onde trabalhar, não sei, sei lá, cinema paralelo, fazer filme, sei lá, francês, alguma coisa assim, né? Filme independente.
E outro aspecto também que é interessante do ponto de vista legal, que me correu aqui agora, é que se essa situação dela, contratual já existir, ou já teria acontecido, o que parece que não aconteceu nesses termos, tanto é que ela é a primeira que está entrando com ação por estar questionando essa questão do stream, lançamento e tal, ser simultâneo, e vai vir mais uma atriz, tem um ponto de vista muito interessante. Como você tem os contratos e tem a liberdade dos contratos, e você não tem um precedente, o caso dela, se for julgado, vai ser o primeiro precedente, a Disney pode ter uma complicação muito ruim para ela, caso ela perca na justiça isso daí, porque vai formar o precedente, e aí nós temos a própria Emma Thompson, e isso pode incentivar outros atores e outras atrizes a vir na esteira, e com base nesse precedente, você conseguir, né, as suas indenizações. Só que lá na justiça nos Estados Unidos, nós temos no Brasil também essa questão, mas lá nos Estados Unidos, nós temos, em qualquer momento do processo, a possibilidade de esse processo não ser julgado mediante um acordo entre as partes. Então, eu vislumbro agora, assim, foi um insight, eu posso estar errado, e talvez o André possa até falar, o próprio Bruno. Me parece que talvez vai ser muito mais interessante para a Disney fechar um acordo com ela. Claro que isso vai continuar prejudicando ela nos futuros contratos, mas a Disney fechar um contrato, fechar um acordo com ela, pagar uma indenização para ela, para não criar o precedente e não abrir de vez a porteira para vir os outros atores, tá? Então, acho que isso pode ser que venha acontecer. Eu não sei o que vocês acham. Mas ainda assim é um duplo twist carpado que eles vão dar para não ter o direito dessas pessoas reconhecido. E vão continuar fazendo isso de outro jeito, aí vão lá, fazem um acordo e tal. O lucro deles vai continuar o mesmo. E a situação da trabalhadora, do trabalhador, também vai continuar o mesmo.